Então, amados, aqui a palavra do Senhor está falando aqui, a palavra de Deus, que a gente tem que buscar a Deus, mas de todo o coração, sem duvidar. Porque muitos de nós temos o hábito de orar a Deus, só orar. Mas e o nosso coração? A nossa oração já está no nosso coração, diante do trono do Senhor? O Senhor está nos ouvindo? A gente está nos recebendo resposta? Porque a oração com resposta é a oração que sai do coração, não a oração que sai dos lábios. Porque o Senhor sonda o nosso coração, não sonda os nossos lábios. Sim, o que está dentro do nosso coração, Ele ouve e atende. Por isso que Ele fala nessa noite, quando a gente buscai, mas buscai de todo o coração, ali haverá um grande avivamento naquela vida, porque a vida vai saber o que o Senhor quer que cada um de nós faremos. E vamos continuar. Quando buscai de todo o coração. E no próximo que eu quero ver, lá em Mateus 7,7, o Senhor vem falar assim, uma resposta continuando, quando a gente busca de todo o coração. Se a gente buscar de todo o coração, a palavra fala tudo que nós pedirmos. Ele dai-vos, buscai e achareis, batei e abrirei a vós. Então, quando a gente busca de todo o nosso coração, tudo que nós vamos diante do trono do Senhor, diante da presença de Deus, Deus já vai sondar o nosso coração, vai vir com resultados. Porque o nosso coração está aberto para receber a presença de Deus, para que o avivamento da graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que somente a partir do momento a gente abrir o coração para Deus e orar a Deus, Ele vai derramar um avivamento tão grande, porque nós estamos sendo verdadeiro diante da presença do Pai. Porque não adianta a gente estarmos em oração, mas se o nosso coração está no que vai fazer amanhã, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que dormir mais cedo, aí a oração, gente, não é mais coração, é mais falação, não há mais unção. A palavra fala de coração, quando buscai-me de coração. O coração move o coração de Deus. E a gente é tocado pela presença de Deus. Através de ser tocado pela presença de Deus, ali há um grande avivamento sobre nós. Porque as portas se abrirão em todas as áreas. Que áreas, pastor? Principalmente a área espiritual, porque nós estamos abrindo o nosso coração diante de Deus. Porque um coração fechado, com os lábios abertos, não funciona. Antes de fechar os lábios e abrir o coração diante da presença do Senhor, que o Senhor vai falar com nós no coração, que não será mais emoção dos nossos lábios, que nós vamos sentir a presença do Senhor e ali haverá um grande queimar do Espírito. O Senhor derramará um coração igual ao do seu Filho, Jesus, um coração novo, um coração doador, um coração que sabe amar o próximo. Esse é um grande avivamento do ser humano. Muitas pessoas ficam esperando avivamento como teve na rua Azusa, há muitos anos atrás, que tocou em muitas pessoas, que até hoje é tocado, mas o próprio avivamento tem que vir de dentro de nós, que a palavra fala que o avivamento, primeiro nós temos que ser avivados para avivar outras pessoas, que nós temos que ter o fogo do Espírito, a chama do Espírito tem que queimar em nós, em nosso coração, para que nós possamos acender a chama do outro que está apagado, que ainda não está na presença do Senhor, que nós temos que ser uma igreja avivada, temos que ser nós, mostrar a diferença para o povo, mostrar o que Deus está fazendo na nossa vida, que eles vão ter sede para se incendiar, como o pastor Ricardo está sendo incendiado, como que ele está fazendo, o que ele está buscando. As pessoas vão ter curiosidade em buscar e ser avivado através de mim, através de vocês, que o Senhor chama todos para ser avivados, com a presença do Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. Que a palavra aqui que estava falando em Jeremias, desde lá do Antigo Testamento, Deus venha falando com o povo que Ele derramaria o seu Espírito. Ele fala que haveria um grande avivamento, mas para isso a gente tem que estar na presença do Senhor. Como está na presença do Senhor? Diante de oração. Muitos chegam diante do Senhor com murmuração Deus não ouve. Quem ouve murmuração é o diabo. E quando você chega diante da presença de Deus com murmuração, Ele nem te ouve. Mas sim, o diabo ouve. O diabo acata todas as murmurações que você faz diante do trono do Senhor. E Deus não se agrada.
E nosso serviço como homens e mulheres do Senhor, o processo é diferente. Tá difícil? Ora a Deus. Mas está doendo, pastor, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Segure firme, a tua dor não é maior que a dor do Jó. Quando a gente sentir a dor de Jó, eu fico até quieto, mas enquanto nós estiver sentindo algumas dorzinhas, não adianta. Avivamento é passar pelos problemas. Avivamento, a nossa vida avivada, nós temos que ser pessoas que vai passar por tudo e ainda dar glória ao Senhor. Mas você não conhece a minha vida, pastor. Como que o senhor pode falar que eu vou receber o avivamento? Que minha vida, eu estou passando problema financeiro, estou passando problema no casamento, estou passando problema na família, no trabalho. Segure firme. Às vezes é o Senhor provando. Como o diabo mandou Deus deixar ele provar a Jó, Deus também vai provar a nós para ver se a gente é fiel diante de Deus. Não é diante de alegria, não. Avivamento passa pela prova, pelo processo da dor. Se a gente não passar pela dor, a gente não é provado. Como a gente vai ser avivado se a gente não vai passar pelas dificuldades, dando glória ao Senhor? O nosso coração tem que saber quem é Deus, quem é o Senhor na nossa vida, que chama que nós estamos trazendo para o nosso interior. É uma chama viva do Espírito Santo queimando dentro de mim, por amor à obra dEle, por amor à casa dEle, ou uma chama de murmura, de fracasso, de dificuldade? Se você estiver pensando com essa chama de dificuldade e fracasso, jamais vai acender a chama do Espírito. Que a chama do Espírito é somente avivada através da oração, através do jejum e da adoração ao Senhor Deus. Que nós temos que buscar Deus todos os dias. Que a palavra do Senhor fala que nós temos que orar. Porque quando nós oramos, não rezamos. Reza é uma palavra que você repete de todos os dias. Se a tua oração virou uma reza, pode parar. Começa a orar diferente. A oração em si é uma conversa com Deus. Estou orando a Deus, eu estou conversando com Deus. Eu estou sendo avivado diante da presença do Pai. Eu não estou chegando diante de Deus com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades todos os dias. Porque o Senhor já conhece os problemas. O Senhor quer conversas novas. Imagina nós como ser humano, chega um indivíduo sobre as nossas vidas, chega todos os dias. Pastor Ricardo, você não sabe a minha vida, aconteceu isso. Amanhã, aquilo lá aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Se torna uma pessoa chata. Igual teve um rapaz que chegou 3 vezes em mim. A primeira vez eu orei porque eu estava numa situação boa no serviço, né? Na hora. E ele estava na situação dele mesmo, que era serviço dele, não era serviço meu. Aí ele chegou e falou a mesma coisa para mim. Ricardo, é isso, isso, isso. E eu orei, ignorei. Segunda vez ele chegou, passou meia hora. É isso, isso, isso. A mesma conversa. Eu orei, Senhor, não sei se eu vou segurar não, me dá sabedoria. Aí na terceira vez ele chegou. Foi lá no meu cantinho. O diabo vai no canto onde você está. O diabo ele te procura no cantinho onde você fica. Ele não vai te pegar em outro lugar, vai pegar sempre naquele lugar de estratégia. Então ele foi lá naquele lugar onde estava no trabalho. Diferente. É isso, isso, isso. Falei, vem cá, fulano, vem cá, vamos conversar? Você tornou chato. Você tornou uma pessoa chata, você vai me desculpar. Você falou a primeira vez, você falou a segunda vez e a terceira vez. Eu não quero brigar com você. Você sabe o teu lugar, não sabe? E eu sei meu lugar. Se achar que meu lugar não é esse, vai no meu encarregado, me ordenou ficar no meu lugar, mandou eu tirar. Falou, não, estou brincando com você. Fica nervoso comigo não. Falei, não, estou te falando numa boa. Não estou brigando com você, estou falando numa boa. Você não voltar de novo, porque se tornou chato. Ele entendeu, falou, desculpa aí, bateu nas costas. Parou a conversa. Agora, se eu não falo, primeiro eu comecei a orar, a segunda vez eu orei, a terceira o Espírito Santo fala. Eu tive que falar. Não falou mais, acabou o problema. Se eu xingo ele na primeira vez, ele sabendo que eu sou um homem de Deus, ia ficar chato. Então a gente tem que ser diferença nesse mundo tenebroso, né? Então, muitas coisas na nossa vida. Primeiro nós temos que orar a Deus. Porque o avivamento em si vai vir através da conversa, o diálogo nosso com Deus.
Porque se a gente ficar só falando, não vai ter avivamento. E avivamento é oração, é jejum, é conversa com Deus, é estar junto com os irmãos, orando. Como teve em Pentecoste lá, em Atos 2, né? Que todos estavam reunidos num só lugar, né? Então é assim o avivamento. Vai acontecer na vida de todos nós. Muitas pessoas aqui têm vontade de estar na frente, liderando, ensinando a palavra do Senhor. Mas para isso você tem que começar a ler a palavra. Você tem que começar a orar para que o Espírito Santo possa te avivar, te trazer uma sabedoria que não é tua, é de Deus. Nós não somos sábios nada, é Deus que traz a sabedoria espiritual e nos empresta. Se você orar e ler a palavra, o Senhor vai mostrar todas as palavras que você tem que falar, no momento e na hora certa. Avivamento é oração. Avivamento é diálogo com Deus. Não adianta você ter um avivamento sem a presença do Senhor. Você vai ter avivamento de outras coisas, menos de Deus. Vai ter um avivamento de futebol, vai ter avivamento de novela, quem gosta de novela, menos do Espírito Santo. O Espírito Santo só revela as coisas do Pai. Em nome de Jesus. Então buscai quando buscai de todo o coração. E ali em Joel, a palavra fala assim que o próprio Deus falou para Joel falar para o povo. Que ali haveria um grande avivamento sobre todas as pessoas. Está em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. A palavra fala assim: e acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Sobre todos. Sobre todos. Derramarei o seu espírito sobre todos. Não falou só sobre o profeta Joel, mas sobre todas as pessoas que estão ali, desde criança até os velhos. Eles terão visões, sonharão, terão coisas muito na presença do Senhor. Até mesmo as servas e os servos do Senhor. Não era para só falar assim, não, é só para os bambambam ali, só para as pessoas, só para o profeta, para a liderança ali da época. Não, o Espírito, Deus mesmo falou para o profeta Joel que todos receberiam o derramado Espírito. E o derramado Espírito é buscar a presença do Senhor. Todos aqueles ali que buscarem a presença do Senhor serão derramados a presença do Espírito. Que muitas pessoas ainda não receberam a presença do Espírito porque não buscou. Não pediu corretamente a presença do Espírito. Que nós, para receber a presença, esse avivamento do Espírito Santo, a gente tem que buscar, a gente tem que lutar, a gente tem que pagar um preço sobrenatural, que a gente vai ter que deixar o nosso eu, as coisas desse mundo, para buscar a presença do Senhor, as coisas do céu, as coisas do alto. Assim nós seremos avivados. Que sem buscar a presença do Senhor, sem pagar um alto preço nas coisas do Pai, tem que deixar coisas do mundo de lado e viver o sobrenatural. Porque se vocês não buscarem e eu não buscar o sobrenatural, não haverá avivamento sobre a minha vida, sobre a vida daquelas pessoas que eu for levar a palavra. Porque ser uma pessoa avivada, você tem que chegar numa visita e mostrar para ela a palavra do Senhor. Você é cheio da presença do Espírito, o Espírito vai te colocar naquela pessoa o que ele está querendo dizer, que a palavra está querendo dizer para a pessoa. Mas para isso nós temos que ser avivados diante de Deus. A chama do Espírito Santo tem que repousar sobre as cabeças de cada um de nós. A chama tem que queimar. Quando não queimar em cima da cabeça, tem que estar queimando dentro do coração. Porque o nosso corpo é um templo santo do Espírito Santo. Tem que queimar. Tem que queimar por amor de Deus. Nós temos que deixar as coisas desse mundo de lado. E começar a buscar as coisas sobrenaturais de Deus. Abrir os nossos olhos, ver as coisas de Deus. Porque muitos olham as coisas com olhos naturais. E uma pessoa que recebe o avivamento do Espírito, ele é avivado, ele vê o sobrenatural, o que está além do natural. Que as pessoas que não é avivada, ela só vê assim, uma câmera. Uma pessoa avivada vê a câmera, já vê milhares de pessoas assistindo a palavra do Senhor sendo revelada nessa noite. Uma pessoa avivada tem que ver o que está acontecendo.
Por isso eu sempre falo, antes de acontecer na tua vida, acontece no mundo espiritual. Quantos de nós que estamos hoje, vem sobre a nossa mente, algo vai acontecer, algo está de ruim para acontecer. O Espírito Santo ministra nas vidas. Se ele começou a ministrar, porque algo está sendo planejado no mundo espiritual, que pode vir a acontecer no natural. Mas para isso, nós temos que entrar em oração, em combate, naquilo que a gente não está vendo, mas acreditando que algo sobrenatural está acontecendo. Uma pessoa cheia de avivamento, ela tem essa visão no Espírito. Algo está preparando, algo de errado está querendo contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu ministério. Então eu vou entrar em oração, vou entrar em jejum. O Senhor vai me dar uma sabedoria, vai derramar uma chama ardente do Espírito, que vai me queimar tanto, que eu vou começar a orar, a derrubar o que está por vir na minha vida, vir na minha casa, vir no meu trabalho, no meu ministério. Para isso que nós temos que ser avivados. O avivamento chega para todos, individualmente. Muitas vezes chega em coletivo. Quando todos estão buscando, ao mesmo tempo acontece o sobrenatural. Mas todos têm que estar alinhados num só propósito. Oração em Deus, foco em Deus. Quando o pastor Jair falou sobre o congresso lá de Páscoa, que todos os jejuns tem que ser focado para lá, focado só lá. Então todas as orações estão sendo focado já pelo congresso de Páscoa. O mover do Espírito Santo já está acontecendo. Porque está todo mundo numa só oração, está todo mundo num só foco de jejum e oração por algo que vai acontecer. O que vai acontecer? Um avivamento ali. O que vai acontecer? Pessoas sendo restauradas, pessoas sendo renovadas pela presença do Espírito. Isso é renovação, é avivamento. Avivamento é você ver vidas restauradas, vidas que estavam no chão. Hoje eu estava no núcleo lá, abri o núcleo lá agora de tarde. Estava estudando a palavra, vou tirar uma palavra, vou estudar. Aí apareceu um jovem. Um jovem, ele estava, você via que ele estava meio com álcool. E eu estava no cantinho ali, na mesinha. Aí esse jovem falou assim: pastor, vou te atrapalhar, mas eu posso entrar? Está bem educado. Falei: pode entrar, a casa é do Senhor. Ele entrou assim, eu já peguei e abracei ele. Falei: vem cá. Eu abracei ele, senti um cheiro de álcool, né? Ele olhou no meu olho e falou assim: pastor, eu estava só precisando disso, de um abraço. Porque ninguém me abraça, ninguém me dá carinho, ninguém gosta de mim. A esposa dele tinha largado ele faz 2 meses, ele é muito apegado com a criança. Ele estava sentindo muita dor, e através disso ele já tinha um problema do álcool, ele se afundou mais no álcool, ele estava me contando. Ele falou: e o Satanás já tinha mandado eu tirar minha vida. Eu passei aqui primeiro. Ele falou para mim: eu precisava desse abraço. Falei: senta e vamos conversar. Larguei as coisas do Senhor de lado, fui ali. Falei: eu vou servir aqui agora para ministrar na nossa vida. Falei: o Senhor te ama, o Senhor tem uma história na tua vida. Aí comecei a aconselhar ele sobre os vícios, né? Falei: você tem que ser restaurado, buscar o Senhor de todo o seu coração, largar os vícios, e Deus vai restaurar a tua casa, a tua família, a tua mulher vai voltar, teu filho vai querer ficar perto de você, porque você vai ser a diferença. Ele saiu de lá alegre, porque ele entrou querendo só um abraço. Ele não queria dinheiro, não queria nada, só queria um abraço. E levou a palavra de graça. E saiu alegre. Você vê a alegria que ele saiu de lá. Ele falou: Satanás mandou eu tirar a minha vida. Aí eu comecei a ministrar sobre vida após a morte, o que acontece. Ele falou: não, pastor, agora eu estou sossegado, estou benção. Falei: volte aqui, tem oração. Quinta-feira, amanhã tem oração aqui. Segunda tem culto. Ele... mão de Deus, né? Nosso papel é só pregar a palavra. Só queria um abraço, gente. O que tem de mais num abraço? Ele chorou, queria somente um abraço. Saiu em paz dali e foi embora. Você viu? Avivamento, gente, é você querer o próximo ser transformado. Você vê a pessoa no lamaçal,
derrubada e derrotada, nos olhos espirituais. Você vê o além, um homem restaurado. Falei, Deus vai te restaurar. Deus vai te colocar você para pregar a palavra em nome de Jesus. É o além. Por isso que nós temos que ser avivados. Andar com essa tocha do Espírito Santo, essa chama do Espírito Santo, sobre todos os dias da nossa vida. Nunca desacreditar de ninguém. Nunca falar, não, esse daí já é mais um, deu derrotado. Não, a gente que nós somos homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres avivadas no Espírito da presença do Senhor, gente que quer transformar aquelas vidas, colocar aquelas vidas que não é nada no lamação, em pé diante do Senhor Jesus. Isso é o grande avivamento. O Senhor chamou nós para ser avivados, não para sentar na cadeira, mas sim para ganhar vida para o Senhor, para o ir de pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus, como Deus é maravilhoso, começar a mostrar a diferença para as pessoas, mudanças sobre as nossas vidas, que Deus fez, que Deus está fazendo, que Deus vai fazer na vida da gente, na vida deles também. Se Deus fez com nós, vai fazer com eles também, em nome de Jesus. Isso é um avivamento. Você tem que se avivar para avivar vidas que estão aí. Porque não adianta eu não ser avivado, como que eu vou avivar alguém que eu não sou avivado? Não tenho testemunho para dar, não tenho palavra para dar, mas para isso que nós temos que ter sempre a presença do Espírito Santo nos levando além das coisas, vendo o sobrenatural. Aqui eu vou falar mais sobre o... Está quase dando a hora, para não estourar. Atos 2 já falei, né? Que veio grande, estava todo reunido. A chave do negócio aqui, desde o Antigo Testamento até agora em Atos, é a oração. Ou a oração individual no seu quarto, entrar, Mateus 6,6, entrar e trancar a porta, e fala com Deus, Ele vai te escutar, vai te compensar. É a oração. E tá lá no Antigo Testamento, já vinha falando em Jeremias, do coração. Tudo que você está no seu coração, diante da presença do Deus, o Deus já sondou, Deus já te deu. Basta você fazer. Muitas pessoas estão esperando Jesus vir fazer um milagre na vida das pessoas. Não, Jesus já falou sim, tudo que eu fiz, você fará mais coisas, mais grande ainda, em meu nome. Ele deu ordem e autoridade sobre cada um de nós, não é Ele que vai fazer. Só no nome dEle que expulsa demônio. Mas curas, milagres, é nós que somos os portadores do milagre. Se nós cremos no Senhor Jesus, Ele deu toda a autoridade. Que por isso que nós temos que ser avivados. Avivado para curar, avivado para sarar, avivado para transformar vidas. Avivamento é essas coisas. Jesus não vai vir avivar você não. Você tem que ser avivado diante da presença de Deus, buscar a glória de Deus. Eu sempre falo assim para as pessoas assim, que a gente tem que ser o quê? Nós que estamos na frente, nós estamos o quê? Deus enche e nós leva. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Sempre nós vamos ser canal da bênção, de graça e de palavra. Por isso que o Senhor quer que todos nós sejamos avivados no Espírito. Não está falando só pastores, não está falando só líderes, está falando todas as pessoas. Aqueles que creem no Senhor Jesus de todo o seu coração. Ele tem o poder de levar a palavra, Ele tem o poder de curar. Através da palavra do Senhor. Se você for avivado, se entregar, se dedicar em oração, entrar em jejum, falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faz uma obra nova na minha vida. Me aviva, Senhor, para que eu avive a vida da minha família, pelo menos da tua família. Pelo menos da tua família, já está bom. Não precisa ganhar o mundo, não precisa ganhar nações. Precisa ser um Billy Graham, não? Eu acho interessante a história de Billy Graham. Desde moleque, acho que não sei se contaram aqui, mas escutei essa narrativa, vou narrar de novo. Se escutou, escuta de novo. Teve uma excursão para a casa de John Wesley, um grande avivalista na época, né? Aí foram todo um ônibus de jovens a visitar esse lar. Aí chegando lá, teve o quarto de John Wesley, que orava 4 horas por dia. Ele orava, sempre naquele lugar, todos os dias, 4 horas. Todos os dias, 4 horas de oração. Aí estava indo embora assim, sentiram falta de um jovem, de uma criança. Vamos voltar lá para ver. Eles voltaram lá para ver, estava quem ali no buraquinho de oração. Ele pôs o joelhinho dele ali, olhou para Deus, falou assim, aviva de novo, traz o avivamento novamente. Billy Graham, o menino era. Nada, Billy Graham, eu estava estudando sobre Billy Graham, ele pregou, sabe para quantas pessoas?
280 milhões de pessoas ele pregou no total. E quantos se converteram na presença do Senhor? Só no ajoelhar e orar: Senhor, aviva de novo, eu creio no Senhor. O que o Senhor fez com John Wesley, faça comigo também, para que eu faça com a nação. Visão de avivamento. Olhar homens, olhar mulheres, homens e mulheres fiéis a Deus, e querer o exemplo. Saber que Jesus é o grande exemplo. O grande avivamento é Jesus Cristo, que Ele ganhou multidões, moveu multidões. Senhor Jesus Cristo é o grande avivamento. Mas tem ainda homens e mulheres de avivamento. Que nós possamos, diante da casa do Pai, e ser um avivador de almas, avivador de vidas para o Senhor. Ser tocado em nações, em pessoas, deixar que o Espírito do Senhor possa nos tocar. Porque eu falo, sem o Espírito Santo, gente, nós não somos nada. A era é Espírito Santo. Sim, o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, há libertação, há cura. Mas o Espírito Santo que nos enche, o Espírito Santo que nos conduz. O próprio Jesus fala: eu vou, mas deixarei o Espírito Consolador entre vós, e Ele falarás. E o Espírito Santo hoje fala. Não tenha vergonha nem timidez. Para fechar, vamos em Atos 4, 31 ao 33. Vai falar sobre a oração. Sempre avivamento tem a palavra-chave oração. Oração e obediência. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pula. E era um coração e a alma da multidão dos que cria. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Todas as coisas eram comum. Que fala, todos eram um só coração, um só propósito. A presença de Deus, a presença de Jesus. Isso, oração, um só propósito. Quando todos estão só focado num só propósito, ali há um avivamento. Há um avivamento, há um só propósito. Coração, oração, coração e alma. A nossa alma tem que estar cheia da presença do Senhor. A nossa alma, porque se você não encher a tua alma da palavra do Senhor, da presença do Senhor, que a alma, ela vai buscar outras coisas. Por isso que nós temos que encher a nossa alma da palavra do Senhor. Deixar que a nossa alma venha sentir a glória do Senhor para encher toda a terra. Para que nós sejamos usados. Um só propósito. Tão bonito, hein? Tão bonito. No mundo espiritual, eu gosto de falar do mundo espiritual porque eu mexo nessa área, né? O mundo espiritual é o seguinte: há uma entidade que é o seguinte, uma entidade, por exemplo, eles mesmos falam, até dentro de igreja eles entram. Se todos ali da igreja tiver dois ou três, com o mesmo propósito, das coisas ruins, dentro da igreja, 2 ou 3, não precisa mais, com o mesmo foco, com o mesmo pensamento, eles têm autoridade. Essas pessoas ligam eles lá de fora para dentro, para atrapalhar a igreja. Por isso eu falo, por isso que nós todos temos que estar reunidos num só propósito, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque quando acontecer pensamentos negativos, ligar 2 ou 3, se nós estivermos ligados diante do trono, a maioria, nós vencemos. Eles não entram, eles é barrado lá fora. Você já viu pessoas assim que estão com raiva do pastor, raiva da igreja, ou raiva de alguém, ele faz uma panela, e você pode ver que ali o clima começa a pesar no mundo espiritual. Porque está tudo reunido ali num só propósito. Falar mal do pastor, derrubar o pastor, que aquela igreja, aquele irmão, ele está só focado. Eles ligam a autoridade, liga lá no mundo espiritual as coisas ruins que estão aí fora e vem. Você pode ver que a igreja se torna uma igreja pesada, uma igreja dividida. Por quê? Porque tem 2 ou 3 ou mais reunidos nas coisas ruins. E aí começa aquela divisão. E aqueles que é bom, em vez de estar ligado no trono do Senhor, buscando a presença do Senhor, avivado no Senhor, começa a achar ruim com aqueles que estão querendo se desviar.
Aí vira essa quebra de igreja, quebra de irmão, irmão faz isso, irmão faz aquilo. Porque há um só pensamento, e esse um só pensamento tem que estar no trono de Deus. Que nós somos homens e mulheres de Deus, que nós somos homens e mulheres avivados pela presença do Espírito Santo de Deus. Que a chama do Espírito Santo, como teve em Pentecostes, esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre essa igreja. Que todos que entrarem vai ver tochas de fogo sobre as nossas cabeças. Se não estiver na cabeça, está dentro de nós, dentro do nosso coração, queimando uma chama sobrenatural do Espírito, querendo falar só das coisas de Deus, buscar somente fazer as coisas de Deus. Nós temos que ser avivados. Nós não podemos estar somente sobre uma cadeira ouvindo a palavra. Nós temos que estar sobre uma cadeira ouvindo a palavra, aprendendo, para futuramente colocar em prática. Como o irmão, o pastor é avivado sobre essas áreas, eu também quero ser avivado. Como eles buscaram, eu também vou buscar. Como Billy Graham viu que John Wesley era avivado, foi um grande avivalista, ele também queria ser avivado. E ele foi avivado, ganhou multidões para o Senhor. E nós não podemos ser diferente. Nós também somos igual a eles. A única coisa que nós temos que buscar, e buscar de todo o nosso coração, saber que Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um. O avivamento de Deus sobre as nossas vidas. Haja uma mudança. Avivamento é mudança, mudança de vida. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Faço coisas para o Senhor, para agradar somente ao Senhor. Amém? Até aqui tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, te louvo, te glorifico, meu Deus, e sempre peço a presença do Teu Santo Espírito. O Espírito Santo venha como chamas de fogo sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, dos irmãos, das irmãs, Senhor. Que todos nós sejamos avivados pela Tua graça e pela Tua presença. Jamais abandona o Teu Espírito da nossa presença, Senhor. Que sem o Teu Espírito nós não somos nada, Senhor. Mas nos enche cada dia mais, Senhor, para que nós sejamos grandes avivalistas nessa época, Senhor. Para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Para que o Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, seja glorificado e exaltado, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero pegar um gancho aqui na ministração do pastor Ricardo. O primeiro texto que ele leu, ele diz assim, olha: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando é a questão. Ele disse: quando me buscares de todo o vosso coração. Então, isso nos faz entender que tudo começa quando eu quero. A oração, ela nasce primeiro no seu coração. Você precisa querer ter comunhão com Deus para que haja realmente oração. Às vezes nós podemos nos ajoelhar sem estar com vontade de orar. Fazemos muitas vezes de uma forma mecânica, simplesmente para falarmos que oramos. E isso vai fazer com que, quando Deus olhar para nós, a primeira coisa que Ele vai ver é o nosso coração. E se Ele olha para o nosso coração e nós não temos prazer de estar na presença dEle, então esquece. Quando eu preciso querer estar em comunhão com Deus, tudo é uma questão de decisão no nosso coração. Você sabe que Deus pode libertar e pode curar qualquer pessoa, desde que esta pessoa queira no seu coração ser curada, ser liberta. Deus, Ele não impõe nada na sua vida na marra. A presença dEle vem quando você deseja a presença dEle, sentir a presença dEle. Então Ele derrama da presença dEle porque você quer, porque você deseja, porque você no teu coração deseja por isso. A libertação nas nossas vidas, seja lá do que for.
E eu estou falando porque eu já fui viciado em drogas. Eu era o maconheiro da cidade, mas tinha algo dentro de mim. Eu queria ser liberto da maconha. E Deus me libertou porque eu quis. Eu queria ser liberto do alcoolismo e Deus fez porque eu quis. Agora preste atenção. Tudo começa quando você deseja no teu coração. Buscar-me-eis. E vocês vão me encontrar quando? Quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Se você deseja no teu coração ser abençoado, receber a presença de Deus, você vai encontrar isso. Se você quer cura, quer libertação, você vai encontrar isso. Mas primeiro começa no seu coração. A presença de Deus, ela vem por causa do teu desejo no teu coração. Se não há dentro de você uma vontade, um desejo de estar com o Senhor, talvez você passe dias orando e você não sinta a presença dEle, você não sinta o amor dEle no seu coração, você não seja impactado, porque na verdade você está fazendo simplesmente de forma mecânica. Então não seja mecânico. Deixa para te dar um exemplo. Eu tenho muitas pessoas aqui, mas talvez o que vai fazer a diferença na minha conversa é se eu tenho prazer ou não de falar com essa pessoa. Isso faz diferença. Se você tem prazer, se você tem um desejo de falar realmente com Deus, Deus vai vir aonde você está. Entende isso? Entende isso? Deixa eu dar só 2 recados aqui. Sexta-feira nós começamos então o nosso congresso à noite. O pastor Ricardo vai estar ministrando na vigília, tá? E no sábado de manhã nós temos o primeiro culto às 9 horas da manhã. Amém, pastor? Vamos ter o nosso primeiro culto às 9 horas da manhã. Depois vamos ter cultos durante o sábado e vamos encerrar no domingo. No domingo, amados, nós não teremos culto aqui, nem pela manhã e nem à noite, ok? Lembrando que nós temos 2 cultos agora, um às 9 da manhã e um às 19 horas. No domingo, nesse domingo agora, em especial, nós não vamos ter culto em nenhum dos horários. Amém? Pastor Jair, o senhor quer encerrar aqui? Amados, domingo a gente não tem culto porque é correria, né? A gente vai à tarde, tem um churrasco depois do almoço e o pessoal fica até tarde e a gente vai trazer as coisas nossas de volta. Então o culto de domingo não vai acontecer. Sobre as inscrições, vou falar pela última vez porque hoje é quarta, depois da manhã já é sexta. Várias pessoas preencheram a ficha, mas nem todos pagaram. As cozinheiras hoje, elas falaram: pastor, eu vou fechar em cima de 40 pessoas aqui, porque elas precisavam encomendar carne de frango, carne vermelha, e ela falou: vou fechar em cima de 40, né? Umas 45 pessoas mais ou menos. É isso, Larissa? Umas 40, a Larissa não me ouviu. Umas 45 pessoas mais ou menos preencheram a ficha, mas acho que 32 só pagou. Então a gente precisa da confirmação. Amém? Da confirmação. Ah, pastor, eu queria ir, eu não quero ficar lá. Irmãos, se você não tem como pagar a inscrição, pode me procurar, conversar comigo, né? Porque também a comunhão é muito importante, né? Não é só as palavras, né? Você tomar café junto, café da manhã, da tarde, almoçar junto, é muito importante. Eu tenho certeza que se você for almoçar na tua casa, você vai gastar mais do que isso. Amém? Amém, gente? E quem não fez ainda, pode passar ali no fundo e fazer a tua inscrição. Vamos ficar em pé para a gente orar. Vamos agradecer ao Senhor. Outro recado rapidamente:
A gente vai transportar as coisas para lá. Roberto ficou de vir com a carretinha, ficou de vir mais um irmão aí para levar cadeira, essas coisas. A partir das 8 horas a gente vai estar com a chave já aqui, né? A irmã vem lá, vai até melhor, que a gente já vai tirar as cadeiras amanhã, empilhar lá fora, lá no fundo. Domingo é o kit crente. O que é o kit crente nosso, gente? Refrigerante e churrasco, para a gente fazer um churrasco lá no domingo, amém? Vai ser uma bênção, amém? Nós vamos chegar nos 45 pessoas. Tem gente até de Brodowski que já fez a inscrição aqui. Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer, vamos louvar o Senhor, vamos, amém, estar preparado para esses dias que vai ser uma bênção. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Traz um avivamento, Pai. Traz um avivamento sobre nós, ó Pai. Traz um avivamento nessa igreja, Pai. Ó Deus, nós queremos ser avivados. Nós queremos